Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá família, tudo bem? Estamos começando mais um culto de oração, entrando no momento da palavra, e hoje a gente vai falar sobre a essência missionária. Nós acreditamos que é um tema muito importante, principalmente em meio à pandemia, em meio à fase vermelha, em meio ao lockdown, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos vivenciando em 2021 essas indas e vindas, né, essas dificuldades, e a palavra de Deus fala que a gente tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, a gente precisa entender o que é a essência missionária, o que é missões, o que é evangelho. Então, esse é o tema de hoje, a essência missionária. E para a gente falar sobre a essência missionária, a gente precisa entender primeiramente o que significa missões, certo? E antes de eu começar falando o que é missões, eu vou ler alguns versículos que eles são muito base, muito fundamentos. A gente falou muito sobre isso em 2020 também, mas eu vou lê-los aqui para que a gente possa fundamentar as demais partes da palavra. Mateus 28, 19 e 20 fala o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 e 16 fala: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São versículos muito nítidos que precisam ser aplicados, não importa o contexto, não importa o tempo, é necessário pregar o evangelho, é necessário ir, certo? E quem não aceitar a nossa pregação, assim como diz em Marcos 16, 15, ele será condenado, né? E quem aceitar, crer e for batizado será salvo. A palavra missão, aí a gente já consegue entrar no significado, ela vem do latim mito, que significa enviar. Né? Sempre quando você lembrar de missões, de missão, lembra de envio, certo? Enviar. Isso é o significado latim e tem um significado grego que significa a palavra, não sei pronunciar de forma extremamente correta, mas apostelo, que significa aquele cujo qual carrega uma missão, aquele que é enviado, aquele que é impelido para algum lugar, certo? Esse é o apostelo, que daí vem a origem da palavra apóstolo também, aquele cujo recebe uma missão, aquele que é enviado, aquele que contém uma mensagem, certo? Um embaixador, né? Uma pessoa que contém que foi delegada com uma mensagem. Isso é o significado de missões, certo? Aquele que é enviado, aquele que contém uma mensagem, aquele que é embaixador de uma pessoa. E a gente precisa entender o contexto que nós estamos vivendo. A gente saiu de 2020 e final de 2019 também, em um período de quarentena, um período de lockdown, de estarmos todo momento em casa, muito mais em casa do que fora de casa. E eu acho que o tema de missões ele foi muito esquecido nessa época, porque quando a gente pensa em missões, a gente pensa em algo muito físico, né? Poxa, então vou evangelizar, eu vou falar ali de Deus, mas só que aí tá todo mundo em casa, com seus próprios familiares, que muitos que vocês estão assistindo, os próprios familiares são cristãos, outros não, mas a maioria acredita que sim. E a gente esqueceu um pouco de falar sobre isso, sabe? Como que a gente evangeliza em meio à pandemia? E aí, o evangelho ele dá uma esfriada, a gente dá uma certa parada só porque estamos em lockdown, só porque estamos em pandemia? Será que isso é correto, né? A palavra de Deus ela fala nitidamente: pregai a tempo e fora de tempo, uma exortação de Paulo para Timóteo. Então, não é tempo, entre aspas, então, de pregar devido à pandemia, devido ao lockdown, devido à fase X, Y, né, amarela, vermelha, verde, enfim. Não é fase, porém, então é por causa disso que nós temos que pregar. E com isso a gente vai conseguir dividir nossa palavra em 3 pontos. Para a gente entender um pouco melhor sobre missões e essência missionária. Os 3 pontos é reconciliação, evangelho e evangelizar. Reconciliação, evangelho e evangelizar ou evangelismo, certo? A gente precisa entender esses 3 pontos depois de a gente ter
dado uma leve passada sobre o que significa missões, para que a gente possa sair dessa palavra conscientizados, inspirados para pregar, para ser luz nesse mundo, não importa o contexto que a gente esteja vivendo. Certo? E reconciliação. Reconciliação. O que é reconciliação? A gente fala muito, é muito abordado em JEP, às vezes se torna um jargão cristão, fala muito sobre reconciliação, mas o que é reconciliação? O que significa essa palavra? Será que ela pode ser considerada um ministério? Certo? Então vamos entender um pouco disso. Eu vou ler um versículo aqui, vou ler alguns versículos, estão em 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Fala o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliação é mudar de inimizade para amizade, né? Inimizade para amizade. É você trocar de rota, é você mudar a rotatória que você estava fazendo e você totalmente... ao contrário da rota que você está fazendo, você começa a prosseguir. Então é você mudar, você trocar, você tornar-se perante Deus de inimigo para amigo. Isso é reconciliar, certo? Estava longe, agora eu sou amigo, eu sou próximo, eu fui reconciliado. E a gente vai entender essa aplicação de reconciliação dentro do Evangelho. A gente acabou de ler 2 Coríntios 5 e vocês viram que todo momento tá falando sobre reconciliação. Eu acho que eu consegui contar umas 5 vezes que foi expressa a palavra reconciliação, diferentes conjugações, mas foi expressa. E algumas pessoas chamam isso de teologia da ênfase, né? Que quando o versículo ele quer falar sobre alguma coisa, ele repete aquela palavra várias vezes para que ela possa enfatizar aquela palavra. Então, a ênfase desses versículos é a reconciliação. E ele fala no versículo 18 que Deus nos reconciliou, né, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Jesus carregava o ministério da reconciliação, que basicamente, né, a gente não vai passar inteiramente sobre o plano de salvação, passo a passo, isso é coisa de JEP, né, mas basicamente, devido aos nossos pecados, nós fomos separados de Deus, né? Porque algo santo não pode habitar com algo profano, e aconteceu um abismo entre nós e Deus, e a gente só podia ser reconciliado por meio do derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E quem foi que nos propiciou, quem nos perdoou e quem nos reconciliou, quem foi a ponte, quem foi o intermédio, o intercessor, o mediador entre nós e Deus, foi Jesus Cristo, que nos reconciliou por intermédio do seu sangue, da sua morte e ressurreição. Então, Jesus carregava o ministério da reconciliação. E na Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, Jesus Cristo nos delegou e nos deixou um legado para que a gente possa expressar esse legado e representá-lo aqui na Terra. Então, Gálatas 2:20 fala que já estamos crucificados com Cristo e vivemos. Não mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, Jesus está vivendo através de nós. Se é Jesus que vive, não mais nós, então o ministério da reconciliação através dele continua. Mas só que através de nós. Então, nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliação é um ministério e temos que aplicá-lo constantemente. Certo? Isso é um ponto muito importante. E Romanos 5:11 fala o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Jesus nos alcançou e nos trouxe a reconciliação, nos trouxe a mediação. E algo que eu acredito que como igreja a gente tem confundido um pouco é Efésios 4:11 e 12, que fala o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Já vi muitas pessoas falando, eu não gosto tanto de missões, porque eu não tenho o ministério do evangelismo, e eu sou mais profeta.
sei lá, eu sou mais apóstolo, sou mais pastor, né? Eu sou um pouco mais para esse lado, missões não é tanto comigo, né? Então, eu já ouvi isso, né? E isso machuca o meu coração, porque a gente precisa entender que não existe, né? As pessoas chamam isso dos dons ministeriais, né? Tem locais que chamam isso de o ministério do apostolado, o ministério do profeta, o ministério do pastor. E não tem problema com essas menções, não tem problema de chamar de ministério, porém, porque é comum, né? É um significado popular, digamos que assim, chamar de ministério. Assim como, por exemplo, se eu chego e falo, você é uma pessoa religiosa, isso tem uma conotação ruim. Se alguém chega para mim e fala, você é uma pessoa religiosa, não sei o que e tudo mais, isso tem uma conotação ruim. Porém, o significado de religião é religar, ou seja, eu estou pregando algo para que a pessoa possa se religar com outro alguém, que no caso é Deus. Então, se alguém me fala, você é religioso, em um sentido semântico e correto, isso é bom. Mas em um sentido popular, porque ser religioso é uma pessoa que segue conjunto de regras à risca e não tem estilo de vida e não tem misericórdia, isso não é bom. Porque eu vivo um estilo de vida, eu prego uma pessoa, eu não vivo só um conjunto de regras, entendeu? Ou seja, existe a diferença entre significado popular e significado semântico. Então, as pessoas usam muito esses dons ministeriais descritos em Efésios 4:11 como ministério. Não tem problema em um sentido popular, porém em um sentido semântico e correto tem problema, porque só existe um ministério. Um. E qual é esse um ministério? O da reconciliação. E como eu posso reconciliar as pessoas? Através das vertentes que existem, como, aí no caso entre Efésios 4:11, evangelismo, apostolado, profeta, pastor, doutor, aí vai. Então, eu posso reconciliar as pessoas através desses dons, através dessas áreas que existem na Bíblia. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que eu sou mais voltada para o evangelismo, mais voltada para profeta, mais voltada para ensino. Eu posso reconciliar pessoas para Cristo através disso, mas existe só um ministério, o da reconciliação. Certo? Precisamos deixar isso claro. Todos temos que reconciliar pessoas com Jesus. Fomos chamados para isso. Esse é o nosso ministério. Então, a gente precisa entender isso. Isso é muito confundido em muitos lugares, certo? Então, todos temos o ministério da reconciliação. Lembrem disso. A gente vai entrar para o segundo e terceiro ponto, são um pouco mais rápidos, que é o evangelho e depois o evangelizar. O que é evangelho? Evangelho, ele vem da palavra euangelion, sei lá, não sei falar direito, mas enfim, que dividindo essas palavras, o eu e o auelion, significa boa mensagem, né? É alguém que traz, no caso, uma boa notícia, né? Que a gente tem pregado bastante sobre isso, tido a boa notícia, certo? Esse significado de evangelho, né? Uma boa notícia, levar uma boa notícia, certo? E eu vou ler com vocês Romanos 3, 23 a 26, que ele fala bastante sobre pontos importantes do Evangelho. Fala o seguinte, versículo 23. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E depois de a gente ter entendido o que é reconciliação e como a gente pode, quais são as áreas que a gente pode atuar para que a gente reconcilie as pessoas com Deus, claro que não pela nossa força, mas por intermédio do Espírito Santo em nós, a gente precisa entender o que vai ser pregado dentro dessa reconciliação, dessas 5 áreas de evangelismo. A gente precisa entender o que é evangelho, porque dentro dessas 5 áreas, seja você um profeta, seja você um pastor, seja você uma pessoa que entende que tem o ministério da reconciliação, você precisa pegar o evangelho, você precisa dar uma boa notícia, você precisa explicar para ela por que ela precisa ser reconciliada, do que ela está errada, por que ela está errada, o que aconteceu, por que Jesus veio. Você precisa explicar para ela, né, o conteúdo dentro da reconciliação. E alguns pontos que a gente viu importante em Romanos 3 justificação, redenção, propiciação.
e a própria reconciliação que a gente já ouviu e falou sobre, né? As pessoas confundem muito o significado de justificação, redenção, propiciação e não sabem falar sobre isso, mas é muito importante. Por exemplo, propiciação. Por que no Antigo Testamento existiu o propiciatório? É muito importante, tem um simbolismo muito forte. E justificação. Tem pessoas que definem, eu até peguei uma frase aqui específica para justificação que diz o seguinte: fazer com que alguém seja libertado de reivindicações pessoais ou institucionais que não mais podem ser consideradas pertinentes ou válidas. Fazer ser livre ou puro tal pessoa. Então, existem reivindicações contra nós por parte de Satanás e por parte da nossa carne que a gente faz coisa errada, então existem essas reivindicações, existem essas acusações sobre nós, porque nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós merecemos ser culpados perante Deus e irmos ao inferno. Ou seja, existem essas reivindicações. E Jesus levou sobre si as nossas culpas, as nossas sentenças, as nossas acusações. E hoje a gente pode olhar por intermédio de Jesus para Deus e acreditarmos que temos livre acesso e somos legalmente justos por intermédio dele. Somos legalmente justos, né? Ou seja, isso é justificação. A gente consegue ter acesso a Deus, a quem Ele é e ao céu por intermédio da justiça que Jesus implementou. E tem a redenção. O que é redenção? É muito falado, mas pouco entendido. O que é redenção? E é simples. Redenção é um resgate de alguém por outro alguém ou por outra coisa que envolve um preço. Ou seja, Jesus ele veio e nos resgatou e o preço que ele pagou foi o sangue dele, certo? Teve um resgate. E esse resgate teve um preço, e o preço foi a morte. E a propiciação, que eu gosto muito dessa palavra e poucas pessoas sabem me explicar o que significa. Propiciação significa aplacar a ira de alguém. Aplacar a ira. Ou seja, Jesus ele aplacou a ira de Deus sobre a humanidade. Porque em Salmo 7,11 fala que Deus é um Deus que se ira todos os dias. E nos versículos 12, 13 e 14, se você ler, você vai ficar um pouco assustado. Porque a gente tem uma noção de Deus amor e misericórdia. Ele é isso. Mas ele também é justiça. Certo? E Deus ele é justo. E Deus ele se ira todos os dias porque ele não se agrada dos nossos atos. E Jesus ele aplacou a ira de Deus no momento em que ele morreu na cruz, porque a ira de Deus, a justiça de Deus, ela foi totalmente saciada em Jesus na cruz, porque Jesus levou as nossas sentenças que deveriam ir sobre nós. E com isso Deus pode olhar para nós por intermédio de Jesus, porque a justiça de Deus ela foi saciada e Deus consegue nos perdoar por causa disso. Então esses são pontos muito importantes que a gente precisa entender sobre o Evangelho, certo? Depois, não vai dar tempo da gente ler aqui, leia Efésios 2, do 11 ao 22, que explica detalhadamente o que aconteceu, o que Jesus fez por nós e o que aconteceu depois que Jesus morreu por nós e depois que nós o aceitamos, o que acontece nós perante Deus. Então leia depois Efésios 2, do 11 ao 22. E para finalizar, a gente vai falar sobre evangelizar, certo? A gente precisa evangelizar. Precisamos pregar evangelho. Mesmo antes da pandemia, era um tema um pouco defasado e que não acontecia tanto. A gente tem muita vergonha de pregar o evangelho no trabalho, no ônibus, seja onde for. Mas às vezes a gente tem uma luz tão fraca, uma luz tão... Não há tanta intensidade que às vezes as trevas nem se incomodam, né? Sabe quando você está dormindo assim um tempão, com os olhos fechados, já passou as 8 horas, estava dormindo e imagina que, sei lá, alguém, sua esposa ou sua mãe, ela abre a janela com tudo. A janela tá na sua cara, já tá com aquele solzão das 8, 9 da manhã e o sol bate na sua cara, o que vai acontecer? Você vai ficar incomodado. Tipo, vai vir aquela luz na sua cara e... Por quê? Porque você estava acostumado, já estava, seus olhos, você estava acostumado a já ter ficado 8 horas com escuridão. Ou seja, quando vem uma luz, ela machuca. Entendeu? Até você se acostumar com ela, machuca. E nós temos que ser uma luz que machuca, que expomos a verdade.
Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então, nós precisamos expor a verdade. Essa verdade, sim, ela vai machucar. E se não está machucando, então nós não estamos pregando de forma correta ou não estamos vivendo tal mensagem, o que nós dizemos viver, a certo ponto que as pessoas queiram viver isso também. Às vezes as pessoas olham para nós, vemos os que nós pregamos, mas não vem coerência com essa pregação de acordo com as nossas atitudes. E elas não querem ver isso. Então nós estamos desonrando o nome de Jesus. Nós precisamos pregar, nós precisamos, seja onde for, sermos luz. Sabe? A gente vai comer num McDonald's, a gente está no meio do trabalho, a gente está no meio do trânsito. Já fiz eles no meio do trânsito, abri a janela ali, comecei a falar de Jesus pro cara ali, do outro carro, abri, fingindo que, né, parecendo que eu ia pedir uma informação e dei uma informação, no caso. E, se eu for parar aqui pra contar diversas experiências, como Deus é bom, no meio do posto, meu Deus, já pediu pra evangelizar e as pessoas aceitaram Jesus. Começou a manifestar no meio do posto também, isso já contou, cada história doida, misericórdia. E no meio do meu cursinho que eu tava fazendo, eu implementei uma célula lá e Deus honrou e abençoou, e eu falei para um monte de pessoas que estavam estudando há anos para passar na USP e lugares assim públicos e faculdades públicas, federais. Falei nitidamente de que vale você ganhar o mundo inteiro, você passar numa USP e depois você perder sua alma no outro dia. Né? Falei de cara no meio da sala com o microfone ali que o professor deixou, né? O pessoal ficou nervoso comigo, mas eu falei, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa ser luz, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão caminhando rumo ao inferno e nem sabem disso. É muito egoísmo da nossa parte a gente não pregar o evangelho, porque as pessoas estão caminhando, elas não sabem, e você sabe que elas estão caminhando ao inferno, e você, por egoísmo, por vergonha, você não prega. Você não prega. Se você soubesse o quanto você foi perdoado, você pregaria. Por que você conta quando acontece grandes novidades na sua vida? Por que você conta quando você ganha uma casa, quando você ganha um carro, quando você ganha um aumento? Por que você gosta de expressar boas notícias para as pessoas à sua volta? Porque são boas notícias. E por que a gente não expressa a maior notícia de todos que a gente recebeu, que é a salvação? E que Jesus tem a salvação para outras pessoas. Eu só consigo ver uma justificativa. A gente não entendeu direito, então, do que a gente foi perdoado. Qual foi a boa notícia que nós recebemos? Que se a gente tivesse entendido plenamente isso, a gente estaria pregando sem cessar, aonde nós estivermos. Pro nosso chefe. Quantas vezes eu cheguei no meu chefe, fechei a porta, falando, Deus falou isso com você. Eu trouxe uma palavra de conhecimento sobre a vida dele, eu comecei a falar, era meu chefe aí. Eu poderia não gostar e me demitir, mas eu falei, e tô nem aí. Entendeu? No meu trabalho, eu criei uma célula e chamava todo dia gerente, não sei quem, para participar. E eu vou pregar onde eu estiver. Temos que pregar. E não importa se você está de lockdown, não importa se estamos em fase vermelha, é a tempo e fora de tempo. Precisa ser pregado o evangelho. Precisa ser pregado o evangelho. A gente tem que obedecer a Deus antes das nossas autoridades terrenas. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos realizar missões urbanas. Não importa se você não tem um chamado de evangelismo, igual diz em Efésios 4:11. Mateus 28 é para todo mundo. Você pode não ser uma pessoa que vai sair para fora, ir para várias nações, ir para lá, ir para cá, e vai viver disso, do evangelismo em si. Mas você precisa reconciliar pessoas constantemente e pregar o evangelho em todo o tempo, sem cessar. Seja por intermédio do ensino, seja por intermédio do que você precisa. Pode não ser o evangelismo em si, a área do evangelismo em si, mas você precisa ser missões, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, onde você for. Será que seus vizinhos te conhecem? Dwight L. Moody fala que se você tiver Jesus na sua casa, logo os vizinhos vão saber disso. Recentemente, uns meses atrás, eu cheguei e comecei a tocar a campainha de todos os vizinhos e pregar o evangelho para eles. Será que você teria coragem de fazer isso? Não tô falando que todos têm que fazer o que eu estou fazendo, mas prega o evangelho. Às vezes você está há anos na sua vizinhança e você não conhece nem sequer um vizinho. Você não falou do evangelho, sequer um vizinho. Então, será a palavra que eu queria deixar para vocês. Foi um pouco longa, mas a gente precisa entender que as pessoas estão caminhando rumo ao inferno e a gente precisa ser atalaias. E em meio à pandemia, muitas pessoas estão
além com as dificuldades normais da vida, estão piorando essas dificuldades porque estão ficando mais em casa, estão começando a ter crise de ansiedade, depressão. Então é o melhor momento para a gente dar uma boa notícia, certo? Deus abençoe, gente.